É, eu pretendo iniciar com vocês uma série, uma sequência de vídeos sobre os contadores de história. É muito importante a gente saber que contar histórias não morreu. A mídia está aí e a mídia faz o seu papel. Qual é o papel? O papel de expandir mais as histórias. O papel de dar a conhecer histórias que você às vezes não conhece. Então, eu sempre costumo dizer que uma coisa não invalida a outra. Se contar histórias, por um lado, era uma arte dos antigos menestréis, divulgar histórias é também uma arte desse novo tipo de menestrel, que se vale das mídias, da tecnologia, para poder fazer essa expansão, então, de ideias, essa expansão de convites a ouvir a arte de contar histórias, a conhecer a arte de contar histórias, a arte de cantar de novo, com você, com o outro. O século XXI nos pede isso, pede que nós sejamos mais participativos, interativos, que saibamos endireitar nossa cabeça, mirar o horizonte, compreender que todos somos um e que se eu não estou bem, eu não posso melhorar tanto quanto eu gostaria, o planeta, o meu entorno. Então, a arte de contar histórias, ela está presente nesse livro do Celso Sisto, que é um grande amigo meu, e o texto chama-se Textos e Pretextos sobre a arte de contar histórias. Celso é um grande contador de histórias. É um ser humano que eu tive o privilégio de conhecer e conviver e fazer parte do grupo de contação de histórias dele quando ele morava ainda em Florianópolis, eu fazia meu pós-doutorado, ele na Lagoa com literatura café, ele e o Carlos. Então, essa série de vídeos que vai tratar da arte de contar histórias inicia com o texto do Celso e com a minha homenagem a ele. Porque depois de meu pai, de minha mãe, dos meus avós, eu o considero um dos melhores contadores de histórias dos nossos tempos. Celso conseguiu avivar em mim essa arte maravilhosa e que eu gosto muito de fazer, que é a arte de contar histórias. Então, aqui dentro desse livro, ele tem um texto que eu até vou mostrar, porque é bem importante. Algumas pessoas são bem visuais, né? Então, esse texto chama-se Contando, a gente acredita. Então, eu vou ler e dialogar assim, com o Celso um pouquinho, e dialogar com vocês, trechos da obra, e vou deixar reflexões. Reflexões que vão seguir o rumo do seu modo de pensar, o rumo do seu modo de refletir, certo? Então, ele diz assim: hoje não há mais fogueira e o ritmo da noite aconchegante, ouvintes em torno dos acontecimentos guardados na memória do narrador tradicional. Hoje não há mais música do tear entrelaçando as histórias que se contavam com cânticos, como cânticos de trabalho. Também há a distância e o tempo empurrando os olhos para as imagens prontas e as palavras frouxas que não acendem a imaginação. Será que as imagens não acendem a imaginação? O que seriam palavras frouxas que Celso nos quer dizer? Quem sabe no todo desse conjunto de vídeos a gente comece a descobrir o que Celso quer nos dizer. Com tudo isso, poder-se-ia dizer: contar histórias é uma arte sem lugar às portas do século XXI. Seria? Será que contar histórias já morreu?
será que, no lugar dessas histórias, temos o quê? E o que temos não nos conta a história? Talvez não daquela forma, mas é uma história que se conta. Na frieza das palavras, na profusão das imagens. Vamos raciocinar juntos. Vamos encontrar juntos um encaminhamento para isso, uma reflexão para isso, e mais que tudo, um gesto cotidiano de buscar o reavivamento dos contadores? Bem, ele continua dizendo assim: nós vamos experimentar convidar algumas pessoas. Sim, pessoas. Aquelas que ainda podem ouvir algo mais do que suas próprias vozes, que são capazes de acolher palavras no silêncio preenchido por uma pausa, um gesto, um olhar. Juntá-las em semicírculo e ficar bem próximo a elas. A distância necessária apenas para que cada uma se sinta única, sem prescindir do grupo. E então, deixar o olhar fazer o avesso e ir se derramando palavra por palavra no córrego das emoções.